convidados. Quero dar boa noite a todos e todas, né? Falar da minha satisfação em reencontrar pessoas que eu já trabalhei anteriormente, muito queridas. Estou vendo aqui, né, o pessoal conhecido de outros semestres. E me apresentar para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar na Unileão, tá bom? Eu fiz uma apresentação rapidinho, vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que nesses momentos, né, em que a gente está atipicamente distante fisicamente, é importante a gente entender ou tentar se aproximar de alguma forma. Alguém fala aí no microfone se está vendo a apresentação, por favor, que eu estou com a janela fechada agora da sala. Está dando para ver o PowerPoint? Dá sim. Pronto. Gente, eu dizia no horário anterior que essa foto me representa muito, e aí eu gosto dela e decidi deixá-la aí como uma carta de apresentação minha, né? Eu sou uma pessoa que adora sorrir, sou brincalhona, e aí adoro passear, adoro viajar. Essa quarentena está sendo uma prova de fogo na vida. E, enfim, eu espero que a gente construa mais do que uma relação de respeito, né, uma relação acadêmica, mas que a gente possa ter também uma relação afetiva. É muito bacana construir isso nos espaços que a gente passa. Eu estou na Unileão há 7 anos, mas sou docente há 9 anos, né? Há um tempinho anterior, antes de entrar na Unileão, já lecionava na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, na UVA. E sou essa pessoa aí, formalmente, né? Eu sou doutora em educação, terminei recentemente o doutorado, defendi a tese ano passado, no mês de agosto, vai fazer um mês, aliás, um ano agora, um mês, ó, vai fazer um ano agora. Foi um momento de muita luta, foi um curso muito árduo, né? Viajando toda semana, fazendo a linha Guanabara, Juazeiro, Fortaleza. Era um sonho essa qualificação profissional, justamente para tentar fazer o meu trabalho com qualidade, com excelência, que é uma coisa que eu valorizo bastante e que eu espero que sirva para todos nós, né? Acho que a gente nunca aprende, nunca se dedica a estudar alguma coisa se não é para a coletividade, para tentar contribuir com a melhoria da vida social. E aí, antes do doutorado, tinha feito, né, o mestrado em desenvolvimento sustentável. Inclusive, eu acho que eu vou encontrar alguns de vocês na disciplina de Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade, né? O pessoal do 4º semestre deverá estar pagando agora. Só que aí a disciplina de sustentabilidade esse semestre ela vai ser EAD, então a gente vai ter pouca oportunidade de interação. Então, quem sabe, nesse momento aqui da disciplina optativa de teoria da argumentação jurídica, a gente não acaba se conhecendo melhor, né? Além do mestrado, eu tenho uma especialização em Direito Processual Civil pela URCA, que é a minha casa-mãe, né? Eu sou graduada em Direito pela URCA, advogada desde 2011, a gente entrega um pouco a idade, né, nesses momentos. E além da Unileão, eu trabalho também na Universidade Federal do Cariri. Sou servidora pública, atualmente lá eu sou coordenadora das políticas extensionistas na Pró-Reitoria de Extensão. Então, essa sou eu formalmente, né, academicamente. Eu acho que é importante quando a gente não conhece as pessoas que vão ministrar conteúdo para que a gente entenda por que aquela pessoa está ali, né? Quais são as credenciais, o que é que ela já fez antes, para que a gente possa até ter um pouco mais de confiança naquilo que vai ser apresentado. Então, minha trajetória acadêmica é essa por enquanto, né? Porque eu estou iniciando agora uma licenciatura. Meu sonho era ser licenciada, eu só tinha o bacharelado em Direito, então agora, se Deus quiser, eu começo uma nova aventura pela história. E é isso, e eu acho que a gente está nessa vida mesmo para aprender. Coisas formais, informais, coisas espirituais, enfim, de tudo um pouco. Vou fazer o possível para ficar paradinha aqui nessa cadeira. Vocês não têm noção do castigo, do desafio que é para uma pessoa hiperativa como eu, na sala de aula. Quem já foi meu aluno sabe que eu só não faço subir no telhado e no birô, mas eu fico andando de um lado para o outro. Eu não tenho, assim, esse hábito de dar aula sentada. Eu acho que em 7 anos de Unileão, é a primeira vez que eu estou, assim, nesse formato, e confesso para vocês que não acho nem um pouco agradável.
mas é o que temos para hoje, então vamos encarar o desafio, tá bom? Mas eu vou tentar ficar mais paradinha, porque eu estava assistindo uns vídeos anteriores de aulas que eu já gravei, dizia isso também na aula do horário AB. Quem tem labirintite acho que passa até mal, né? Porque eu fico o tempo todo assim no vídeo. Então, eu vou tentar me controlar o máximo possível para não deixar ninguém tonto, tá bom? Com a minha agitação. Então, é isso. Formalmente, professora Francilda, mas todo mundo me conhece por Fran. Fique à vontade para chamar assim também, até porque o nome fica um pouco menos ruim dessa forma, tá bom? Estaremos juntos para estudar a disciplina de Teoria da Argumentação Jurídica. Você já sabe que ela é uma disciplina optativa, mas não por ser optativa, né? Eu não gostaria que vocês entendessem que ela é menos importante que as demais, ou ela tem, sei lá, eu posso dedicar menos tempo para essa disciplina, porque eu acho, gente, que ela é o coração do curso, ela é aquilo que pode te servir de utilidade, como eu gosto de brincar, no pega para capar na hora do vamos ver, porque vocês vão observar que a gente vai estar aqui para trabalhar a nossa oratória, trabalhar a nossa possibilidade de convencer, né? Acho que argumentar nada mais é do que convencer, trabalhar com o convencimento do nosso auditório. Exatamente, né? Naama Gonçalves está dizendo aqui, de temos precisar muito, afinal de contas, um advogado precisa de boa argumentação. Um advogado, um promotor, um delegado, qualquer pessoa. Gente, não é preciso ser da área jurídica para precisar argumentar bem. Vocês veem como vocês devem estar percebendo como nós estamos carentes de boas argumentações. Ao invés de as pessoas partirem para o discurso, para o debate intelectualizado, onde a gente percebe que as pessoas têm argumentos sólidos, fundamentados, as pessoas simplesmente mandam as outras calarem a boca, ou dizer que, lacrei, porque sim. Isso empobrece, né? Isso vem empobrecendo, exatamente, Lucas. A gente precisa de um diálogo eloquente, a gente precisa de uma fala coerente, a gente precisa de uma linguagem, no caso do direito, da argumentação jurídica, que não é simplesmente capaz de convencer, mas que também é técnica, né? Então, nós estamos aqui para isso. Imagino que, como estamos entre estudantes de direito, como todos nós somos da área jurídica, que cada um aqui já deve ter, certamente, uma certa afinidade, né, com essa questão do dialogar, da boa oratória, porque normalmente quem faz direito já tem aí uma fama de ser uma pessoa que fala bem, ou que fala muito, ou que não tem tanta dificuldade assim para se expressar. Então, acho que a gente está aqui para desenvolver potencialidades que a gente já trouxe, né, desde o momento que a gente ingressou no curso. Se você, por acaso, é aquela pessoa mais tímida ou mais humilde, né, que diz, não, eu tenho uma certa dificuldade, então bora lá, porque a hora vai ser agora, para a gente colocar em prática, né, várias técnicas de domínio de linguagem, para que a gente possa convencer melhor, para que a gente possa ter um diálogo mais eloquente, para que a gente possa usar a técnica, né, toda a dogmática jurídica a nosso favor. Tranquilo? Animados? Animadas? Gente, a coisa mais estranha do mundo é a gente dar aula assim nesse negócio remoto, porque eu fico só vendo as fotos, né, de vocês. Normalmente ninguém liga a câmera. A sala de aula presencial, ela ajuda muito a gente nesse feedback, porque a gente tem muita linguagem corporal, né? Às vezes a pessoa está na sala de aula, você está lá na mão animação dando aula, você para, olha para a sala, você vê que o povo está assim, ou olha no relógio, vê quanto tempo está faltando, e você já, deixa eu ver aqui o que é que eu faço para trazer, né, a turma para mim. Mas assim, gente, com as câmeras desligadas, só os nomes aparecendo, tem hora que eu me sinto uma doida aqui, que eu tenho para mim é que não tem ninguém do outro lado. Então, sempre que vocês puderem fazer essa gentileza, liguem as
câmeras, eu vou, assim, ficar muito satisfeita. E eu entendo, porque eu sou mãe de uma bebê de 7 meses, eu estou de home office lá na Federal do Cariri, eu sei que vai ter dia aqui que eu vou ligar a câmera e vocês vão fazer Jesus sacramentado. Eu sei que esse dia vai chegar. Hoje eu tentei, né, me arrumar um pouquinho, mas que é difícil essa coisa da câmera ligada, porque nem sempre a gente tá, né, aquela oficial beleza que a gente gostaria de apresentar. Mas, sempre que possível, por favor, liguem as câmeras, até porque eu não conheço a maioria de vocês, e se a gente passar o semestre todo assim, aí eu não vou conhecer mesmo, e eu quero muito que a gente tenha essa oportunidade de se conhecer, tá bom? Embora que eu ainda vou encontrar vocês no 9º, no 10º, no 7º, né? Não acho que vai se livrar de mim tão facilmente assim, mas eu gostaria de conhecer desde já, desde agora. E aqui os livros são nossos, tá bom, gente? É uma estante assim. Eu também ainda. Essa daqui não é a metade da minha meta ainda, mas pode ter certeza que não é, como é que chama? Enfim, não é falácia, não. É nossa, sempre que a gente precisar de alguma coisa, vamos compartilhando, porque é assim que a gente consegue disseminar conhecimento por esse mundão. Tá precisando muito. Oi, Renato, obrigada por ligar. Muito obrigada. Gente, posso apresentar o plano de ensino, o documento que está lá no Unileão Digital? Ou alguém gostaria de colocar alguma coisa antes? Tá bom. Então, vou projetar aqui o plano de ensino. Vocês falem toda hora que vocês tiverem vontade, não tem esse negócio de professora, desculpe interromper, aqui ninguém está interrompendo, é nossa sala de aula, né? O espaço é nosso, eu não sou a dona da fala. Fala na hora que você quiser. Vocês estão vendo, gente? Alguém me fala aí se está projetando direitinho, por favor? Está aparecendo o plano de ensino? Fala no microfone, porque eu estou aqui vendo só a tela do plano. Tá sim, aparecendo. Tá sim, tá. Obrigada. Bom, gente, então, como eu disse para vocês, é uma disciplina de 40 horas, por isso nós só iremos nos encontrar, infelizmente, e eu digo infelizmente porque teria muita coisa para a gente conversar, mas, enfim, dentro da nossa matriz curricular, só coube 40 horas. Então, a gente vai se encontrar toda quarta-feira no horário CD, agora da noite. Como é primeiro encontro, primeira semana, aquela coisa toda, eu fiz questão de deixar recadinho lá no grupo do WhatsApp, lembrando vocês, colocando o link. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso toda semana, embora eu vá tentar. Então, eu quero que a gente fique atento, porque eu sempre vou deixar o link lá no Unileão Digital, tá bom? E assim a gente garante que vai estar aqui no horário certinho e tal. Então, nossa ementa, ela é curtinha, até por conta da carga horária que nós temos, somente de 40 horas, e a gente vai basicamente discutir isso aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para que vocês possam ler. Me fala se tá legal, tá bom? Se quiser que aumente mais, é só dizer. Desculpa. Nós vamos trabalhar com a diferença entre argumentação e argumentação jurídica. Vamos começar do começo, né? Me permito o pleonasmo. Vamos aí tentar chegar a essa aporia. O que é que diferencia a argumentação da argumentação jurídica, a diferença de texto narrativo, descritivo, o que é uma demonstração, o que é uma argumentação. Aí a gente vai falar sobre os tipos de argumentos, os argumentos que nós devemos utilizar, porque eles geram aderência do auditório, porque eles geram credibilidade na nossa fala. Quais são os argumentos que a gente não deve utilizar, porque pega mal, porque pode, inclusive, terminar numa ação de indenização civil, porque é uma ofensa. Então, essa parte aí dos tipos de argumento é bem legal. A gente vai trabalhar com o domínio discursivo jurídico, né? Então, alguns tipos de textos jurídicos muito específicos, né? Quando a gente está trabalhando com decisão judicial, com recurso, com petição, esse drama da narrativa jurídica, como é que a gente conta a historinha? Talvez se já tiver aqui algum filho, esposo, esposa, enfim, alguém que já lida com, já tem acesso, né? Estagiário, e aí já tem acesso, você vê que tem um momento lá na petição inicial que a gente vai falar dos fatos.
Então, nós precisamos fazer a narrativa do que foi que aconteceu, para que a gente possa elaborar o nosso pedido a partir do direito pátrio. E aí, a forma que a gente faz a narrativa dos fatos, ela, obviamente, tem que garantir que as pessoas irão dar credibilidade àquilo que está dito ali, especialmente o juiz, e que ele vai deferir os nossos pedidos. Então, a gente vai trabalhar com essa narrativa, como construir essa narrativa e como elaborar pareceres técnicos jurídicos. Então, em resumo, retórica e nova retórica, técnicas de argumentação jurídica e narrativa jurídica. Ok? Beleza? Muito bem. Dividido em unidades, o nosso plano de ensino, gente, ele tem 3 unidades. A primeira unidade a gente pretende terminar ali em meados de setembro. E aí eu vou te dizer uma coisa. Nós não estamos aqui para cumprir tabela, né? Para cumprir obrigação. Ah, gente, dei todo o conteúdo que estava lá no plano de ensino. Pronto, já fiz minha parte, graças a Deus. Está tudo aí ministrado, te vira. Não é assim que é para funcionar. Então, embora a gente tenha aí todo um planejamento, afinal de contas, quem planeja tem uma melhor condição de executar, isso não significa que, obrigatoriamente, a aula do dia 25 de agosto vai ser esse o conteúdo. Porque se, por acaso, o conteúdo que tiver sido ministrado na semana anterior não tiver sido bem assimilado, tiver deixado dúvidas, ainda não está satisfatoriamente compreendido pela turma, vocês só precisam me dizer, e aí a gente volta, debate, faz exercício, tudo que tem direito, até que a coisa fique realmente compreendida. Então, quero o compromisso de vocês comigo nesse sentido, de não me deixarem aqui falando sozinha, mas que vocês conversem comigo, vão me dando feedback, vão me dizendo se o negócio realmente está fluindo, está funcionando, para que a gente não fique simplesmente aí lançando conteúdos de forma descompromissada. Não é esse o meu papel aqui. Então, nessa primeira aula da semana que vem, a gente vai falar sobre esse ponto 1.1 e 1.2, vamos fazer a diferença entre a retórica clássica e a nova retórica. Vocês devem ter visto isso em lógica jurídica, ou verão, nem sei em que semestre que lógica jurídica está agora, mas acho que é no 4º. A gente vai falar sobre demonstração e argumentação, e na semana seguinte a gente fala sobre essa relação entre argumentação e direito. E aí eu planejei para o início de setembro, essa unidade 2, para a gente trabalhar realmente as técnicas da argumentação jurídica, né? Como que a gente deve produzir textos, que tipo de argumentos podem ser utilizados no texto jurídico, que argumentos não podem ser utilizados. A gente vai trabalhar com verdade, pós-verdade, a gente vai trabalhar com linguagem corporal, a gente vai trabalhar com discurso e discurso jurídico, as figuras da retórica dentro do discurso. Então, essa unidade 2, ela é muito massa, ela é muito gostosa, ela é muito legal, ela é muito prática. E aí, por isso, a gente vai ter muito caso concreto, muito debate, muita técnica para construir argumentos e sair afiado nisso, né, que é a nossa meta aqui. E a unidade 3, a gente vai falar sobre narrativa jurídica, né, a polifonia na narrativa jurídica, e vamos falar sobre esses textos, né, sobre esses tipos, por exemplo, como elaborar um parecer técnico, né, como é que a gente pode trabalhar com petições. Então, esse último ponto da ementa, ele tem um viés bem mais prático. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí sobre o nosso conteúdo? Ou de boas? Renato, se tu estiver falando, o microfone está desligado. Se for comigo, né? Que às vezes a gente está falando com alguém assim pertinho e não é com... Mas se for, eu não estou ouvindo porque o microfone está desligado. Bom. Professora, eu estou dizendo que o conteúdo é muito bom, certo? Pena que é pouco tempo, como a senhora está dizendo, né? Mas o conteúdo, pelo que a senhora está narrando e tudo, é muito bom. Só que o tempo, né, como a senhora está dizendo, é pouco, né? Assim, mas eu estou vendo que está muito interessante, a princípio. Que bom.
É isso mesmo, meu povo, porque primeira aula, né, sempre é assim, o professor, quando a gente já tá quinto, sexto, sétimo, que a gente já vai ficando cansado, primeira aula sempre é assim, vamos ver como é que vai ser. Pois é, tomara que seja bom, tão bom quanto a gente, enfim, né, possa estar pensando agora. Bom, continuando aqui com o plano de ensino, gente, qual é o nosso perfil? O que é que eu espero que vocês tenham no final do semestre, que vocês tenham uma melhor capacidade para se comunicar com precisão. Quem já passou pela experiência de ser mal compreendido numa fala, sabe quão é negativo, quão é chato, né? Às vezes a gente tem que dizer assim, não, fulano, mas eu não quis dizer isso. Você se ofendeu, mas não foi isso que eu falei. Eu quis dizer que... E, gente, no direito, normalmente não cabe isso. É o que está ali preto no branco no papel. O que você pediu na petição, esqueceu um pedido? Poxa vida, você lascou aí com a vida do seu cliente. Ou então você vai dar uma entrevista ao vivo, você é advogada de um caso de repercussão local, estadual, chega o cara, coloca o microfone lá na tua boca e você tem que ter um discurso que seja o quê? Preciso, para que depois você não passe, né, pela saia justa, pelo constrangimento de ser acusado de algo que, na verdade, não era a sua intenção em falar. E essa precisão, eu estou colocando aqui a oralidade, porque, de fato, nós, na área jurídica, nós precisamos muito dessa boa oratória. Eu até falava na primeira aula, né, que agora mesmo está acontecendo um congresso virtual, em que 90% dos palestrantes são advogados ex-alunos da gente, aqui da Unileão. Pessoal que se formou há cerca de um ano e meio atrás. E aí estão dando uma palestra, estão apresentando temas, e isso é preciso ser feito com muita precisão. Mas, às vezes, acontece o contrário. A pessoa é ótima na oralidade, a pessoa tem um tom de voz delicioso, maravilhoso, ela se expressa com clareza, a fala dela tem muita coerência, ela usa bem a linguagem corporal, porém, quando vai botar no papel, quando o negócio é para escrever, aí fica um pouquinho mais complicado, aí vem, às vezes, questões de ordem gramatical que nos atrapalham, às vezes é uma questão de coesão e coerência, às vezes é a questão do uso de figuras inadequadas. Então, quando a gente está falando aqui, se comunicar com precisão, é tanto na linguagem oral quanto na escrita. Então, final desse ano, se Deus quiser, estaremos com essa habilidade aí na ponta da língua e da caneta. E a segunda habilidade é que a gente possa desenvolver técnicas de raciocínio, de argumentação jurídica para solucionar casos concretos, porque é isso que a sociedade quer, né? Acho que vocês já devem vir provando um pouco disso na própria família. O pessoal se mete em treta, em confusão, a primeira coisa que vem é te procurar, né? Porque eu tenho um primo, um amigo, minha irmã, meu pai, minha mãe, que faz direito, eu vou perguntar. Eu tenho direito? Eu posso fazer isso? Então, a gente precisa não somente, não adianta ter o vade-mecum dentro do HD, né, da cabecinha, e não saber como operacionalizar, como usar esse conhecimento para resolver as questões de ordem prática. Então, esperem muitos momentos práticos na nossa disciplina, tá bom? Muito estudo de caso, muitas oportunidades para construir argumentos escritos de defesa, de acusação, mas também de debates orais, né? Debates que nós vamos fazer com muito respeito às opiniões contrárias à nossa, às posições contrárias à nossa. Vamos exercitar nossa capacidade de respeito ao próximo, e aí eu acho que vai ser muito bacana, vai nos deixar boas lições. E nos objetivos, gente, a gente vai ter isso aí. Qual é que é o objetivo da disciplina? Que a gente entenda a história da argumentação, da retórica, que a gente possa aplicar na prática, né, os argumentos jurídicos, que a gente tenha raciocínios coerentes, que a gente saiba usar essas figuras da retórica para conseguir a adesão do nosso auditório, e que a gente saiba utilizar e construir as narrativas no campo da argumentação jurídica. Beleza? Vou abrir aqui rapidinho o chat para ver se alguém falou alguma coisa. Ser prolixo é ruim ou depende da situação? Olha, e aí vou te dar a resposta técnica, né, do ponto de vista jurídico, e vamos falar também do ponto de vista prático. Do ponto de vista jurídico, realmente depende, porque às vezes a pessoa está sendo prolixa de forma proposital.
para distrair o auditório da questão principal. Então, você fica ali repetindo uma informação que é menos polêmica, que talvez não te cause tantos constrangimentos e por aí vai. Na prática, principalmente se você está ministrando uma aula, se você está fazendo uma palestra, se você está dando uma entrevista, ser prolixo, de fato, não é sinônimo de que você tenha uma boa argumentação, porque você acaba por cansar o seu auditório. A gente vai aprender aqui, né? Eu estou falando bastante a palavra auditório. Auditório é o teu público. Então, se você precisa convencer uma pessoa sobre determinado argumento, aquela pessoa é o teu auditório. Então, eu imagino aqui que vocês, assim como eu, não gostam de uma pessoa que está ali repetindo uma informação e não chega àquilo que realmente é o cerne da sua questão. No conceito popular, sabedoria popular, até tem uma piada dizendo assim, desenrola carretel, né? Que eu já não aguento mais. Então, a gente pode usar na linguagem escrita, jamais, né? Porque aí realmente ser prolixo, especialmente onde se espera técnica, não é adequado. A adequação linguística também é bastante importante, né? Com certeza. Saber lidar com diferentes públicos, deixar a linguagem acessível a todos. Certeza absoluta. Acho que vocês viram isso, inclusive, com o professor Luiz André Shelda, na disciplina de linguagem jurídica. Não tem nada mais chato do que juridiquês. E lembrem, se a gente quer argumentar, se o texto é argumentativo, se a fala é argumentativa, o que a gente quer é convencer. Então, como é que você vai convencer alguém de alguma coisa se a pessoa que está do outro lado conversando contigo não está entendendo nada do que você está falando? Ela não vai ter condição de concordar nem de discordar. O máximo que vai acontecer é que ela pode ficar constrangida. Então, certamente, a adequação é uma outra preocupação que a gente tem que ter, especialmente nos debates orais, tá bom? Muito bem. Gente, aqui, baixando um pouquinho para vocês, a gente vai ter aquele plano de ensino bem tradicional, realmente, que vocês já estão acostumados a lidar, né, que tem o planejamento da aula e qual é o conteúdo, e aí tá aí bonitinho para vocês, eu não vou ler, não vou cansá-los com isso. Sei que vocês vão acompanhar aula a aula, né, que a gente vai fazer o possível para cumprir isso aqui, mas, como eu disse a vocês, cumprir levando em consideração o aprendizado. Não vamos correr, porque não adianta simplesmente passar por cima, né, desses conteúdos sem que a gente os compreenda. Antes de falar de avaliação, vou trazer aqui para vocês a nossa bibliografia e vou dizer o seguinte, fica muito atento ao próximo documento que eu vou mostrar para vocês, que é o nosso roteiro de aula. E por que é que eu estou dizendo que é importante ver o roteiro de aula? Porque lá no roteiro de aula eu vou colocar aula a aula, qual é o conteúdo e por onde você estudar. Até com o número de página, o nome do livro, o capítulo, tudo esmiuçado. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns desses livros que estão aqui, compondo nossa bibliografia básica e complementar, infelizmente, eles não estão disponíveis na biblioteca virtual. Então, você está de quarentena, você não vai lá para a Unileão, a biblioteca, inclusive, acho que ainda nem está funcionando, a física, para poder pegar o livro. Aí você deve estar dizendo assim, oxe, Francine, por que tu não tirou e botou o livro que tem na biblioteca virtual? E aí, gente, é porque este documento, o plano de ensino, ele compõe aí, né, o conjunto de documentos que o MEC, ele leva em consideração quando ele vem avaliar o curso. Então, ele não pode ser alterado por professor sem que o núcleo docente estruturante do curso tenha aprovado. Então, nessa coisa de quarentena, ensino remoto, pandemia, que ninguém imaginava que fosse acontecer, a gente não fez essas alterações. Porém, fiquem muito tranquilos, não vai haver prejuízo algum, porque nós temos livros excelentes na biblioteca virtual, sempre que a indicação aqui for de algum físico, a gente substitui por algum da biblioteca virtual. E sempre que a gente tiver materiais disponíveis na internet, eu adoro trabalhar com artigos científicos, até para vocês irem se aproximando também um pouco mais da experiência da pesquisa. Eu vou deixar também indicado artigos que estão em periódicos, em revistas científicas, que a gente pode utilizar para estudar o conteúdo. Tá combinado assim? Beleza, de Creuza? Ok, muito bem.
Vamos falar agora de um assunto que normalmente interessa a todos, as avaliações, tá? Aqui no plano de ensino também. É uma proposta, tá, gente? Se vocês não se sentirem à vontade, a gente pode alterar, mas o que eu previ agora para a nossa AV1 foi que nós não fizéssemos parcial. Eu achei que o nosso tempo de disciplina é tão curtinho e que a gente tem tanto conteúdo para ser visto, que eu não queria desperdiçar, de repente, uma oportunidade de aula síncrona fazendo avaliação, quando a gente podia estar debatendo caso concreto, quando a gente podia estar vendo conteúdo mesmo, né, teórico e tal. Então, eu pensei que a gente poderia fazer a AV1 valendo de 0 a 10, para a gente aproveitar mais esse tempo. E aí, se por acaso, que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas se por acaso a gente tiver aí, né, uma tentação do maligno, do inimigo de Deus, que atrapalhe sua vida, e você não tire uma nota tão legal na AV1, aí depois da AV1 a gente pode fazer um trabalho num momento síncrono, por exemplo, valendo uma pontuação extra e a gente somar essa nota de AV1. Você sabe que às vezes a gente se dá mal em prova de AV1 por pura tentação, né, do inimigo de Deus. Você lá marcou a B, ele cochicha no seu ouvido, mude para C, eu acho que é a C, a pessoa troca. Aí, meu Deus. Então, como esse tipo de coisa acontece, a AV1 valendo de 0 a 10, às vezes deixa a pessoa um pouquinho tensa, mas não se preocupem, porque se houver algum problema nesse sentido de nota, a gente faz um trabalho de recuperação. E aí, como parcial 2, e aí no momento de AV2 a gente faria parcial e AV, porque a gente já vai ter visto a maior parte do conteúdo teórico, as coisas já estão mais tranquilas do ponto de vista de tempo, e aí a gente faria a parcial 2 em equipes aí uma média de 8 pessoas por grupo, umas 7 equipes de 8 pessoas, acredito que vai ser mais ou menos isso, e aí cada equipe vai ter um caso concreto, uma equipe vai fazer a acusação, outra equipe vai fazer defesa, e nós que estaremos aqui no momento síncrono da aula, ao final, nós vamos votar, né, em quem foi a equipe vitoriosa, qual foi o argumento, quem venceu a causa, foi a acusação ou foi a defesa, qual foi o melhor argumento. E aí a gente não vai fazer isso para valer nota, o que ganhar tira uma nota maior, o objetivo não é nota, mas o objetivo mesmo é que a gente tenha a oportunidade do debate, né, que é a vida do profissional do direito. Então, essa atividade em equipes, basta 2 pessoas da equipe apresentarem, tá bom? Serem os oradores, os que vão fazer essa atividade oral de defesa ou de acusação. O restante da equipe vai trabalhar nessa defesa ou nessa acusação escrita, porque eu vou receber por e-mail. E até por uma questão de tempo, né? Imagina aí, uma equipe com 8 integrantes, se todo mundo falar, a gente não vai ter tempo hábil para fazer o debate. Então, a ideia de parcial 2, ela seria essa, né? Essa arena, esse espaço para nós debatermos. E a nossa AV2, uma avaliação semelhante à AV1. Fica lá no portal, você tem aquele tempo, né? Normalmente de uma semana, para poder responder e me enviar. Eu não sei dizer ainda se essas AVs, né, AV1, AV2, elas podem não ser feitas em dupla ou trio. Eu sei que no semestre passado houve essa possibilidade, mas eu não sei se a coordenação vai manter dessa forma. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim, porque funcionou bem, né? Semestre passado, acho que deve continuar agora. E aí? Andrew, tu tá conseguindo ouvir agora? Vocês estão me ouvindo, gente? Deu ruim meu microfone? Tô ouvindo bem. Beleza. Vê aí, pronto, então a pessoa que colocou que não estava conseguindo ouvir, vê aí se não é teu computador, celular, alguma coisa assim, tá certo? Gente, e aí, o que é que vocês acharam dessa proposta de avaliação? Pode ser dessa forma? Pode ser? Sim? Ok. Ótimo. Tô vendo aí que... Tá vendo você que vai assistir o vídeo depois, como é ruim não tá na aula síncrona? A hora de você dizer que não queria era agora. Mas aí já passou, já vai ser assim. Gente, vamos fazer de tudo para estar no momento síncrono, porque sempre eu vou deixar um recadinho assim, de tá vendo você que não estava aqui na hora, você perdeu. Então, nossa disciplina não é EAD. EAD é quando o material fica lá, as aulas ficam gravadas,
você de forma muito autônoma vai assistindo e só uma vez no mês é que você tira suas dúvidas comigo ao vivo. Nossa disciplina, ela é remota, ou seja, a gente vai estar aqui ao vivo toda semana, vamos ter momentos assíncronos, mas a maior parte do tempo a gente vai estar aqui síncrono, viu? Inclusive, falando sobre esse negócio de síncrono e assíncrono, vou aproveitar para compartilhar com vocês aqui o nosso outro documento, que é o roteiro de aula. Estão vendo direitinho? Tá aparecendo, gente, o roteiro de aula para vocês? Sim, tá. Obrigada, Adrian. Pessoal, esse roteiro de aula é o que eu pedi para que vocês toda semana tenham o cuidado de dar uma olhadinha. Por exemplo, hoje. Quanto tempo vai durar nossa aula hoje? No máximo 50 minutos. Por que no máximo 50 minutos? Porque para hoje a gente não tem ainda conteúdo. A gente veio para cá para apresentar o plano de ensino, para tirar dúvida e para fazer os acordos sobre como é que vai ser a avaliação, como é que vai ser chamada e essa coisa toda. Então, semana que vem, o que é que a gente vai fazer? Aí tá aqui o roteiro da semana que vem. Semana que vem a gente vai ter 1h40 de aula, a gente vai falar sobre o histórico da argumentação e por aí vai. E, gente, isso está planejado até o final do mês de setembro. Aula a aula, para que ninguém fique perdido, para que ninguém fique confuso. Meu Deus, qual é o conteúdo, né? Quando chegar a V1. Qual é o conteúdo da prova? O que é que eu tenho que estudar? Então, você vem nesses documentos, vai acompanhando aula a aula, e aí você fica muito seguro de que está por dentro do que está acontecendo na disciplina. Até dia 30 de setembro está tudo previsto, bonitinho, e quando for em meados de setembro, eu libero o roteiro das aulas de outubro e novembro, conforme, né, a gente tiver conseguido avançar aí no nosso conteúdo. Como eu disse para vocês, as aulas vão ter momentos síncronos e assíncronos. O momento assíncrono é aquele, por exemplo, em que você vai estar fazendo alguma coisa, né, aí na sua casa, no seu espaço, e eu vou estar aqui aguardando você fazer essa atividade para depois a gente se encontrar novamente. Então, por exemplo, no dia, que dia é esse aqui? É o dia 2 de setembro. Eu vou dar uma aula ao vivo de 30 minutos, depois eu vou desligar a câmera, vou ligar aqui meu cronômetro e vou dar 30 minutos para vocês lerem um capítulo de livro. E aí eu volto para em 40 minutos a gente fazer exercício, a gente tirar dúvida e a gente conversar sobre tudo isso que a gente fez na aula. Então, a gente vai ter esses momentos síncronos e assíncronos no mesmo dia de encontro, porque a disciplina é de 40 horas, né? Não dá para a gente fazer em outro momento. Ok, pessoal? Tranquilo? Compreendido? Muito bem. Gente, vamos falar agora de chamada. Eu acho engraçado, eu rio, porque, minha gente, quem já foi meu aluno, minha aluna, em outras disciplinas, sabe que eu sou um fiasco com chamada. Ou eu esqueço, ou eu me empolgo tanto no conteúdo, no debate com os alunos, que termina a aula e não deu tempo eu fazer, e por aí vai. Então, fazer chamada não é muito meu forte. Até porque eu acredito em andragogia, ou seja, pedagogia para adultos. Eu tenho certeza que você não tem mais medo do bicho-papão professor. E que se eu disser aqui para você, olha, eu vou fazer chamada, e é muito importante vocês estarem respondendo, porque senão você pode ser reprovado por falta. Gente, pelo amor de Deus, ninguém aqui mais é criança, e ainda mais no ensino remoto, que você pode muito bem desligar a sua câmera, ficar lavando os pratos, conversando com o marido, balançando o menino, a aula aí rolando e você só esperando a hora da chamada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou cumprir o que está sendo pedido aí pela nossa instituição, que a gente faça a chamada, e eu vou fazer em 2 momentos, no início da aula e no final da aula. Por quê? Faço rápido, rapidez, vocês vão botar, eu vou dizendo, Pedro, João, Maria, José, e você só, tá aqui, beleza? O que é que eu vou fazer no início e no final?
Porque quem vai estar no início, de repente não consegue ficar até o final, está com a presença garantida. Quem não conseguiu chegar no início, chegou na metade do tempo, no final responde e está tudo ok. Tá bom? Ó, por exemplo, tem gente entrando agora, nesse momento, na sala de aula. Se eu tivesse feito a chamada no início, somente, essa pessoa ia ficar com falta. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente vai fazer no início e no final, rapidez, só para dizer que fez mesmo, e garantir aí o que interessa, que é aprender o conteúdo, né? No medo do bicho-papão da chamada, acho que isso foi para o tempo que a gente ainda não estava na andragogia, era o ensino realmente infantil. Porém, chamada é muito importante para uma coisa. Às vezes já aconteceu comigo, não é fake news, né? Não é mentira. Já aconteceu de aluno no final do semestre vir falar comigo para me pedir alguma coisa e eu dizer assim, eu ficar puxando da memória, olhando para a cara da pessoa e pensando, minha Nossa Senhora, quem é essa pessoa? Eu tenho certeza que eu não conheço, que o nome de todo mundo eu não aprendo, mas a fisionomia, eu sou boa de fisionomia. Então, se isso acontece no ensino presencial, você imagina no remoto que eu estou só vendo as fotos de vocês. Então, a frequência, ela é bacana por isso, porque na medida em que a gente vai ali, né, vendo a presença da pessoa, no final, às vezes a pessoa diz assim, professora, me ajuda com isso, faz aquilo, não sei o que, fica até mais fácil da gente fazer essa ajuda, porque a gente está vendo que realmente a pessoa vem acompanhando, está junto conosco, não é alguém que apareceu só no primeiro dia e depois na semana 16, que é a última semana de aula. Então, por isso também que eu acho que a chamada, apesar de tudo, né, ela ainda é um instrumento importante. E aí, gente, alguma coisa? Obrigada, João, obrigada, Fabiana, obrigada, Saskia. Meu Deus, que turma boa. Ai, meu Deus do céu, que eu tô em casa, tô adorando. Ó, gente, que é mais que eu tenho para falar com vocês? É chamada, é avaliação, é conteúdo, e principalmente que vocês utilizem o canal lá do Unileão Digital. Queria muito pedir essa gentileza. Eu deixei para vocês um recadinho, se você ainda não leu, leia lá. Eu deixei um texto explicando como é que vai ser o funcionamento da disciplina, mas eu queria muito que você tivesse o tempo todo lá acompanhando. Lá eu deixei meu número de WhatsApp pessoal, particular, lá eu deixei o link para o grupo do WhatsApp da sala. Quem não entrou ainda, vá lá, pegue o link, né? Entre no nosso grupo da disciplina. Então, eu deixei todos esses outros canais de comunicação, deixei meu e-mail, né? francilda@leonsampaio.edu.br, tá tudo lá no Unileão Digital. Então, faz o possível para me manter, assim, informada das tuas dúvidas, do que tiver acontecendo, para que eu possa te ajudar, tá bom? A ideia aqui desse ensino remoto é que a gente possa se ajudar. Não é fácil. Eu venho lendo muitos artigos científicos ultimamente sobre os prejuízos que essas telas podem nos causar. Tanto que eu tenho uma bebezinha, né, de 7 meses, eu estou voltando agora de licença maternidade, não sei se eu comentei isso com vocês no início, talvez eu tenha, minha gente, já dei tanta aula hoje, que eu fico, eu disse isso, só que enfim, mas se eu não disse ainda, eu estou voltando agora de licença maternidade, e uma das minhas maiores preocupações é justamente evitar que tenha contato com tela e tal, porque a gente sabe que o uso prolongado, essa luz na nossa cara, isso não é saudável. Então, a gente sabe que a gente não está no nosso momento ideal, que a aula nesse formato não é o ideal, é o que é possível nesse momento e a gente está se esforçando para fazer o melhor. Mas é cansativo, falta a coisa do calor humano, da interação, né? E aí, enfim. Mas é o que a gente tem para o momento, espero que a gente em breve possa sair dessa situação. Então, por isso que eu estou te pedindo, fala comigo no WhatsApp, fale comigo no e-mail, fale comigo no Unileão Digital, mas não se perca na disciplina. Acho que você já percebeu que eu não sou uma professora inacessível, que, não vou falar com ela, porque, de jeito nenhum, não tem frescura, não tem besteira, mande as mensagens.
Óbvio que às vezes eu não consigo responder no mesmo instante, quando se trata de WhatsApp. Como eu disse para vocês, é uma bebê de 7 meses, é a UFCA, é a Leão Sampaio, é uma mãe de 82 anos, meu marido, e ainda tem umas outras coisas que eu faço por aí também. Então, não dá para responder imediatamente, mas certamente eu não vou lhe deixar no vácuo e a gente vai conversar tranquilamente, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Na UFCA, Fabiana, eu não sou docente, eu sou servidora técnica. Eu trabalho lá na Pró-Reitoria de Extensão. Hoje eu estou coordenando a Coordenadoria de Políticas Extensionistas. Lá eu trabalho com a professora Fabiana Lazarim. Estou cuidando aí de toda essa parte de inserção da extensão nos currículos da graduação. Ai, Nossa Senhora, mas é isso, dá tudo certo, né? Enquanto a gente não ficar doido, enquanto a vida há esperança. Tranquilo, gente? Nos despedimos por aqui por hoje. Se tiver ficado faltando alguma coisa, vocês falam comigo por esses canais que eu disponibilizei aqui, tá bom? E se não, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, todo mundo com saúde, bem cuidado em casa, a gente se encontra semana que vem nesse mesmo horário. Tá ótimo? Por beijo no coração, se cuidem, fiquem com Deus. Gostaria de agradecer, professora, por tudo e tudo. Sem dúvida nenhuma, a aula foi muito proveitosa, viu? Eu quero agradecer, inclusive, até a questão do professor Oceano, que comentou sobre a senhora. Ele não mentiu em falar a capacidade que a senhora tinha. No momento Nossa, é amigo, não vale não. É um amigão. Deu alguns tópicos da senhora, conversando, de repente, dizendo que era a professora Francilda, que a gente ia ter a oportunidade de conhecer, e sem dúvida nenhuma, é mesmo a pessoa que falou. Que bom. Gente, pois eu fico feliz. Beijão, até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.